Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Aqui quem vos fala é o evangelista Fábio do Ministério Petra. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso Teucast, o podcast dos obreiros, dos varões, dos homens do Ministério Petra. Hoje está comigo o auxiliar Douglas, somente nós dois, uma dupla aqui neste dia, neste podcast. Alguns outros obreiros do Senhor estão em trabalho, né? Em visitas por aí, enfim, trabalhando na obra do Senhor. E hoje eu e o auxiliar Douglas vamos bater um papo, contando experiências, falando sobre o plano de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a forma de Deus, auxiliar Douglas, trabalhar. E desde já te falo boa noite, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Você que está assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir. Auxiliar Douglas, é um prazer mais uma vez estar contigo. Boa noite a todos, boa noite, evangelista Fábio, a paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui novamente. Também mando um abraço aos obreiros que não puderam estar aqui devido ao próprio serviço, né, trabalho e o trabalho na obra também, com visitas, mas estamos felizes aqui. Vamos debater, vamos conversar bastante e vamos ver no que dá. Glória a Deus, é isso aí, auxiliar Douglas. Já cumprimento também o pastor Everton, o pastor Elane, os irmãos, a cada um dos irmãos do nosso Ministério Petra, os demais irmãos em Cristo, esparramado pela cidade, pelo Brasil, pelo mundo. Nós vamos dividir o céu, nós vamos morar junto no céu. Nesta noite, nós vamos falar sobre um tema. Olha só. Quando Deus se cala. O silêncio de Deus, auxiliar Douglas, é a ausência dele, de Deus, ou é o seu trabalho invisível? O silêncio de Deus, quando Deus se cala, é a ausência de Deus, ou é Deus está trabalhando em silêncio? Olha só que tema. Douglas, primeiramente, Deus realmente se cala? Ou somos nós que não estamos ouvindo? Na minha opinião, depois o senhor vai falar do senhor, eu acho que são as duas coisas. Certo, vamos lá. A primeira, Deus, ele se cala porque muitas vezes ele fala e nós não ouvimos. E a segunda é justamente isso. Nós não ouvimos a voz de Deus. Entendi. Então, os dois lados da moeda. Nós não ouvimos a palavra de Deus através de um profeta. Bom, eu não acredito muito em profeta, né? Sim, já deixando bem claro. Sim. Mas assim, através de um pastor, de um evangelista, de um irmão que venha revelar, não revelar, mas trazer algo de Deus para nós, muitas vezes a gente não ouve, deixa passar. Durante uma pregação que vem ao nosso encontro, e nós sabemos que aquilo está falando conosco, mas às vezes nós pegamos, passa daquele ali, vai embora para casa, esquece e continua agindo do mesmo jeito, faz de outra forma. Às vezes você encontra com uma pessoa na rua e a pessoa transmite algo para você que você não esperava aquilo, e é Deus tratando com você, por outra pessoa, e nós não ouvimos. Então acho que daí Deus dá uma cessada e segura. E eu acho que é isso. Olha só, eu também concordo com você que eu acho que tem as duas partes, as duas coisas, né? Tem a parte do irmão que não quer o compromisso com Deus, não é isso? Ele não busca, ele não se interage com as coisas da igreja, ele não lê a palavra de Deus, ou seja, essa parte do homem. Isso, justamente, em buscar a face do nosso Deus. Então, é recíproco, não é isso? Você vai buscar para subir, não, e Deus fala. Não é isso? Justamente, você busca para ter a resposta de Deus, você busca para alcançar aquilo que Deus te prometeu ou tem falado, é assim, não é aquilo? Quem bate, acha, não é isso? Quem procura, encontra, e por aí vai. Então, quanto mais o homem se põe de joelho em buscar a face do Senhor, eu tenho certeza, auxiliar Douglas, que mais ele encontra algo da parte de Deus. Por outro lado também, podemos ver nas Escrituras que Deus ficou
há aproximadamente 400 anos sem falar com Israel. Sim, Não é isso? Entre o final do Antigo Malaquias. Testamento, isso, Malaquias justamente, e o início do Novo Testamento. É. Foi mais com O anjo falando a Maria. isso, e na verdade até o nascimento de João Batista. Sim. Não é isso? Então, nós vemos também que Deus também tem esse particular. Deus também se cala. Não é isso? Falou tanto com Israel, Israel não ouviu. Cessou. Pronto. Até que já tinha profetizado lá atrás que ia surgir que é a voz que clama no deserto, não é isso? E 400 anos depois surgiu aquele, né, que anunciava a chegada de Jesus Cristo, que é João Batista. Então, eu penso muito por esses dois lados, auxiliar Douglas. Olha só, a Bíblia mostra que na maioria das vezes o problema não é Deus em silêncio, é o homem em desalinhamento com a vontade e com a caminhada Sim, ao lado nós temos de Deus. um exemplo na Bíblia. Saul. Perfeito, Raul. Saul, Rei Saul. o rei Saul, enquanto Deus, né, ele não foi Deus que escolheu ele em si, né, mas assim, ele foi ungido para ser rei. Só que ele começou a fazer coisas que desagradaram a Deus e não seguiram o que Deus queria. E Deus parou de falar com ele. Então não foi Deus que parou de falar com ele. Entra aquela questão, o homem parou de procurar a Deus e servir a Deus e fazer a vontade de Deus, automaticamente Deus também parou de falar com ele. Tá vendo? Olha só, lá em Isaías 59, 1 e 2, diz assim que as vossas iniquidades, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus. Não é isso? Então, muitas vezes, os nossos pecados, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, o jeito que nós conduzimos a nossa vida, justamente Deus cria uma barreira. Meu Deus, o Espírito Santo que habita entre nós, dependendo da nossa atitude, chega a entristecer o Espírito Santo, não é isso? Ao ponto de ele ter ciúmes de nós. Sim, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que desagrada, imagina só a tristeza que entra no coração de Deus. Eu vou trazer um exemplo aqui mais prático. Deus que cala ou somos nós? Nós podemos colocar nós que somos pais. Nossos filhos. Você tem a sua filha, eu tenho meus filhos, eu tenho um filho mais velho e eu falo com ele todo dia, eu repito. Chega uma hora que eu não falo mais com ele, eu quieto. E eu fico uma semana só respondendo o básico para ele. E ele se toca que tem algo de errado e ele começa. Legal. Pai, desculpa. Ô pai, eu errei naquilo lá. E, pai, não sei. E assim somos nós. Quando Deus se cala, Deus está trabalhando, está cutucando nós, está tocando na ferida e falando, você lembra que você fez aquilo? E a nossa cabeça vai lembrar. Poxa, eu fiz aquilo, eu desagradei nisso. E aí é onde nós começamos a nos pôr de joelhos, e aí nós começamos a buscar, e aí nós começamos a ter novamente o vínculo com Deus. Até mesmo porque, lá em João 10, 27, diz assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é isso? Então, olha só, as minhas ovelhas, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus e caminhando corretamente no caminho do Senhor, nós somos chamados de ovelhas de Deus. Nós somos dele, propriedade, o bom pastor, não é isso? E nós ouvimos a sua voz. No entanto, quando nós saímos do aprisco, fugimos, não queremos mais viver em comunhão, em comunidade com as outras ovelhas, nós vamos passar. É a cajadada, justamente, né? Olha só, nem todo silêncio de Deus é mistério espiritual. Às vezes é desobediência, distração ou falta de sensibilidade espiritual, que nós estamos debatendo aqui. Mas cuidado com o extremo. Há momentos em que Deus deliberadamente se cala. Um exemplo tem isso lá em Salmo 3:1. Ou seja, conclusão, Douglas. Nem sempre é falta de resposta. Pode ser falta de percepção nossa ou condição espiritual, foi o que nós dizemos aqui, né? Coraçãozinho fechado, né? Coração fechado. Deus fala de tantas maneiras e muitas vezes nós ficamos, que eu falei no começo, o coraçãozinho fechado, não entendendo a voz de Deus. Isso. Através de alguém. E às vezes
não buscamos, não procuramos, e ele vai falar, você não quer? Viva do seu jeito. Douglas, é justamente isso. Olha só, e o silêncio de Deus pode ser uma resposta? Deus em silêncio, auxiliar Douglas, pode ser uma resposta? Mesmo em silêncio, há uma resposta no silêncio de Deus? O irmão está entendendo a minha pergunta? Sim, lógico. E você está entendendo que Jesus passou por isso no Getsemane? Olha, Ou tá vendo? Getsemane, né? É, justamente. Lucas 22, 42, 43, ele ora, passa de mim esse cálice, e Deus respondeu ele. O próprio Pai falou com ele, Pois então é. ficou quieto. Boa. Então, o Boa silêncio ali é um lembrança. tratamento, é uma resposta. Sim, é uma né? resposta. Então, Até o silêncio é uma resposta. sim. Foi que nem você disse agora há pouco em relação ao teu bebê, né? Teu filho, né? Que é muitas vezes a gente, o silêncio da gente para um filho, o filho vai perceber que nós estamos bravos. Tem alguma coisa de errado. Tem coisa errada, não é isso? Olha, meu pai está em silêncio, meu pai está falando pouco comigo, algo não está legal, não está encaixando, justamente. É isso. Olha só, você falou de Jesus no Getsemane, não é isso? Sim. Gente, que exemplo. O Filho de Deus orando ao Pai e o Pai em silêncio. E isso enfraqueceu Jesus? Jamais. Deixou ele o quê? Mais forte. Então aí é uma É resposta, isso? é justamente a pergunta. Olha, respiei. Mas é O arrepia. silêncio de Deus é uma resposta? Em vez de Jesus, como muitos agora, Deus ficou quieto, eu vou entrar em depressão. Jesus entrando em depressão porque o pai não respondeu ele? Pois é. Seja feita a tua vontade. Justamente. Ele foi lá, se preparou, enfrentou, Sim. né? Teve o medo? Lógico, porque sabia o que ele ia passar. Isso, lógico. Mas mesmo assim, vou cumprir, vou fazer, estou aqui. Podemos lembrar também, auxiliar Douglas, na Bíblia, o exemplo de Paulo. Sim. Quando Paulo orou para o Pai 3 vezes para que removesse o espinho da carne. Não foi isso? Justamente. E qual foi a resposta de Deus? Ei, silêncio, calma. A minha graça te basta. Justamente. Não é isso? Ele aprendeu a viver com aquilo lá e entendeu que o silêncio de Deus sobre aquilo era o tratamento de Deus com ele mesmo. Então, o silêncio de Deus muitas vezes é uma resposta. Você está passando por isso que está nos assistindo? E eu posso deixar assim uma palavra bem forte aqui, que às vezes Deus não muda a situação. Ele vai mudar você para suportar o problema. Tá vendo? Entra nesse silêncio. Então é o nosso eu que vai se preparar para o silêncio de Deus e entender o que está acontecendo ali naquele momento. Tá vendo que coisa? É justamente, eu estava procurando um versículo aqui, Douglas, um texto aqui, e o Salmo de Davi, que é o Salmo 37, né? Muitas vezes a gente fica um pouco indignado das coisas que acontecem, e veio agora na minha mente esse texto, as coisas que acontecem ao nosso redor, principalmente com pessoas que não são crentes, não é isso? E nós, no caminho do Senhor, e nós passamos por situações e vendo aquelas pessoas que não servem ao Senhor, muitas vezes não passando a luta que nós estamos passando. Prosperando e nós... Não é isso? Aí eu lembro que está lá no verso 1 do Salmo 37, olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como uma erva e murcharão como a verdura. Estou lendo aqui na Almeida Revista Corrigida. Confia no Senhor e fazes o bem. A função nossa, enquanto eles estão prosperando e vivendo bem, não passando crise, mas o destino para eles já estão selado. A nossa função, a nossa parte é o quê? Confiar no Senhor e fazer o bem. Olha só, deleite também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o 7 diz assim, descansa no Senhor, espera nele. O esperar, Douglas, o descansar e o esperar, muitas vezes está ligado ao silêncio
São coisas distintas, de mas Deus, são não é isso? interligadas. Olha só, enquanto nós estamos, a nossa função como cristão é fazer o bem, não importa a situação, faça o bem, é o que está escrito aqui, e espera no Senhor, não é isso? Olha só, espera, descansa, espera nele, mesmo que esse descanso e essa espera significa o silêncio de Deus. E muitas vezes nós vamos morrer sem ouvir a voz de Deus, mas você pode ter certeza que Deus tem um lugar preparado para mim e para vocês lá na glória. Glória a Deus. E olha só, muitas vezes, Douglas, a gente espera que uma resposta de Deus é sempre o sim, né? E não o não imediato. Mas, biblicamente, Deus responde também com silêncio, com espera e com a transformação interna, não é isso? Silêncio não é a ausência da resposta, é um tipo de resposta. Silêncio, não é isso? Justamente. Mas como é difícil muitas vezes a gente ouvir um não de Deus, né? E é interessante que muitas vezes nós precisamos, o pessoal quer prestar um concurso, quer mudar de uma vaga de trabalho, e a gente ora ao Senhor, apareceu uma boa oportunidade, a gente ora e espera uma resposta de Deus, e Deus se cala na resposta. Ou então Deus usa alguém, uma palavra, alguma forma de falar para a gente um não. E aquele não, muitas vezes, não deixa frustrado, porque a gente esperava o sim. Mas nós não entendemos o que vai acontecer lá na frente. Talvez o silêncio de Deus e o não é Deus nos protegendo. Eu ia falar isso agora. Não é, Douglas? Do que pode vir a acontecer Deus com nem isso. sempre é um momento de briga ali, dele estar bravo, alguma coisa com você. Ele está te protegendo, te disciplinando para cumprir um plano maior na sua vida. Que através desse não você vai evitar certas coisas que vão te acarretar uma destruição. Auxiliar Douglas. Sim. Jesus nos ama? Claro. Jesus amava Lázaro? Muito. Muito. Não é isso que, inclusive, ele chorou, ele era amigo dele. E por que Jesus demorou, então, para ir salvar Lázaro? Porque essa morte não é, como que é? Essa doença não é para morte, é para glorificar o nome de Deus. Entendi. Então, até a espera e a demora do agir de Deus, Sim. tudo tem um propósito. Sim, e aquilo se não me engano, daria um dia de caminhada. Um dia de caminhada. Jesus ficou 2 dias, Isso. depois ficou o 3º e decidiu ir só no 4º. 4º dia. Um dia de caminhada, mas ele decide ficar mais 2. Justamente. Depois vai mais um para caminhada para chegar no local. Isso. Então demoram-se 4 dias. E por que os 4 dias? Por que os 4 dias? Porque na cultura judaica, 3 dias seria um tempo que eles criam que poderia vir uma ressurreição por o espírito estar no corpo da pessoa. Isso. Tradição. Ainda, né? Ainda na tradição judaica. Mas Jesus vem para quebrar e mostrar que com ele não tem conversa. Justamente. E pode demorar ou não. E no final, todos que estavam ali assistiu o grande feito. Sim, muitos julgavam, né? Quando Jesus Cristo estava chegando. Esse não é aquele que fez milagres, trouxe visão aos cegos. Justamente. E ele mostrou que ele não traz só visão aos cegos, ou ele traz a vida. E olha só, isso quebra um mito perigoso, né? O amor não significa resposta imediata. Não é isso? Olha só, eu comecei com essa pergunta para o auxiliar Douglas falando do amor de Jesus para com Lázaro. Quando a gente pensa em amor, a gente espera uma resposta imediata, não é isso? E mesmo Jesus amando, ele demorou 4 dias para dar a resposta. E é assim também de Deus, Douglas, na minha e na tua vida e na nossa vida. Olha só, isso, quando Deus demora para responder e para agir, isso não significa que ele não nos ama. Ele sim nos ama, como Jesus amava Lázaro, mas tudo tem um propósito. Talvez a demora para você e para os irmãos que estão nos assistindo receber aquilo que Deus prometeu, é porque talvez algo em nós ainda precisa ser mudado e tratado. Porque vamos imaginar que a demora de Jesus é Jesus preparando algo maior, né? Isso. É, na verdade, uma preparação de algo maior que ia acontecer. Isso. Então, a morte para Jesus é isso aqui. Ó. Meu Deus. É pequenininho. Então, imagina o que estava por vir. Ele sabia, lógico que ele sabia que Lázaro ia morrer.
Com certeza. Porque na hora que ele está lá, eu creio que não fala quem que era que foi dar um anúncio para ele, só Sim. foi um mensageiro. Se era um homem, mulher, criança, não sabe. Mas Jesus entristeceu. E após que ele abateu, o seu coração ficou abatido. E ele já entendia o que ia acontecer. Sim. Não é à toa que ele fala para os seus discípulos, vamos... fugiu o nome da cidade. Betânia? Porque meu amigo Lázaro dorme. Dorme, E justamente. aí até os discípulos indagam, né? Mas se ele está dormindo... Mas essa dormir dele não era dormir, já era a morte. Justamente. Então Jesus quis mostrar que para ele é um sono. Meu Deus, Jesus é maravilhoso. Sim. E olha só, mas e quando Deus não responde? E quando Deus se cala? O que nós devemos fazer, auxiliar Douglas? O que fazer quando Deus não nos responde, não responde? Só não podemos fazer o que Saul fez. Boa. Procurar a feiticeira, né? Aí, meu tá Deus, lascado, aí acabou tudo. Se um crente for fazer isso, não, mas já pensou? Vamos falar a verdade, que brincadeiras à parte, mas nós sabemos que existem crentes que fazem Existem. isso. E não é só feiticeiros, buscam em outras religiões. Injusto. É que não em vamos outras entrar religiões, em detalhes, mas a gente sabe que muitas vezes Deus se calou porque já tem coisa errada. Isso. E aí, em vez dele tentar consertar o que está errado, ótimo, ele vai Douglas. E se afunda ainda mais. mais é ainda. O que aconteceu. Eu estou usando o exemplo do rei Saul aqui, porque é um exemplo claro. O rei Saul estava errado. Em vez dele procurar se consertar, ele foi e errou mais ainda. E olha só, Douglas, muitas vezes, além dos irmãos, alguns crentes, não ter a paciência de esperar a resposta de Deus, eles vão buscar respostas, muitas vezes religiões de raízes africanas. Exatamente. Não é isso? Ou, então, nessas lives que a gente vê por aí em Facebook, não é? Infelizmente, que o cara só está ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro e revelação. Quanto crente que vai para isso esperando uma resposta. E casa muito bem com aquilo que você disse, que ela não quer se consertar no silêncio de Deus. O silêncio de Deus é Deus dando uma oportunidade para ela se consertar. Não é isso? Entrar no trilho. Isso, entrar no trilho. E ela vai atrás de profetas, pseudo-profetas. Que eu falei para você. Não é isso? Profeta. Pois é. Mas olha só, para nós que somos crentes verdadeiros, que andamos no caminho do Senhor, quando Deus não responde, o que nós devemos fazer? Salmo 27,14 diz assim: espera no Senhor e tenha coragem, anima-te, não é isso? Espera no Senhor e tenha ânimo, anima-te. E continua na caminhada, continua a caminhada, não é isso? Lá em Lamentações 3, 25, 26 diz assim: bom é aguardar em silêncio, não é isso? Deus te prometeu, Deus falou com você e ele está em silêncio, continua caminhando, não é isso? E aguarda em silêncio, não é isso, auxiliar Douglas? Eu coloquei que nós temos 4 atitudes que vão mostrar isso. Se você quiser abrir na Bíblia, ou se não, os irmãos em casa abram as Bíblias e vão lendo. Pode falar. Primeiro, permanecer em oração, Lucas 18:1. Continuar confiando, Salmo 37:5, aquele que o senhor comentou. Viver em obediência, continuar em obediência, mesmo com o silêncio de Deus. Justamente. João 14:21. Olha. E descansar em Deus. Pronto. Salmo 46:10. Juntando essas 4 que nós temos aqui, permanecer em oração, continuar confiando, viver em obediência e descansar em Deus, a gente vai aprender que quem sabe esperar, não desiste, mas amadurece. Tá vendo? E a resposta vem. Justamente. Olha só, esperar não é passividade. Continue, como o auxiliar Douglas bem disse nesta noite, continue obedecendo, continue orando e principalmente continue fiel. Descansa o coração. Descansa, não desvie, não busque, não vai buscar coisas erradas. Continue fiel, calma. Não é isso, Douglas? Eu penso assim também, porque que nem eu falo muito do Saul aí, porque foi um exemplo claro e a Bíblia mostrou e era tão fácil. Joelho no chão, pede perdão. Talvez não morreria, Deus não deixaria ele morrer. Tiraria o reino dele, mas ele não morreria. A linhagem dele poderia continuar.
por causa do erro e da insistência no erro, perdeu-se a vida, a família, tudo. Foi aniquilado da terra. Pois é. E quando a gente fala em resposta de Deus em silêncio, eu acho que um personagem que Deus falou com ele em tudo obedeceu, e ele teve que esperar por longos 25 anos para cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele sobre a sua descendência. Douglas, Abraão. Nossa, verdade. Abraão, não é isso? Abraão, olha só. Veio Jonas na minha cabeça, eu tô tentando imaginar, Jonas, mas o que tem a ver com Não, Jonas? Abraão. Verdade mesmo. Só 25 anos do filho prometido, o filho gerado, o filho prometido. Quando já perdi a esperança pela idade. Imagina, 100 anos. Ele recebeu essa promessa com 75 anos, um homem já idoso, não é isso? E Deus fez isso acontecer 25 anos depois. E ele continuou firme mesmo com Deus? Com certeza. Não, só... Olha só, por isso que ele é o pai da fé, né? Eu conheço uma história de uma irmã que congregou comigo em outro ministério, que ela corajosamente fiel, ela orou pela conversão do marido dela por 40 anos. Longos 40 anos. Douglas, imagina uma mulher indo sozinha para o culto todo domingo por 40 anos. Imagina só que ela se converteu com 20, se casou com 20, e o marido foi para a igreja com ela quando ela tinha 60 anos. Você tem noção? Ele deveria ter o quê? Uns 70 por aí? Pois é. E permaneceu fiel. Aí a gente entende o plano, o trabalhar e o tempo de Deus, porque quando este homem decidiu servir ao Senhor, depois de longos 40 anos pela busca da esposa, com um mês que ele se batizou, Deus chamou ele. Foi em paz? Foi em paz. Tá vendo o plano, o propósito, não é isso? E ela continuou firme, permaneceu em oração. Pois é. Descansou em Deus. Pronto. E ele acabou recebendo a bênção, descansando no Senhor. E eu lembro que depois ela, lógico, ficou triste com a partida do companheiro, do marido, tudo. Mas você sentia no semblante dela uma tranquilidade. Uma alegria por dentro. Né? Sim, é como se fosse um papel, o dever, entendeu? Conseguir chegar onde eu queria. Sim, o dever cumprido. Fiz a minha parte, estou em paz. Né? Olha só, parar tudo até Deus responder, tem gente que faz isso, Deus não fala, desiste de tudo, some da igreja. Parar tudo até Deus responder é imaturidade espiritual. Espera bíblica é ativa, não preguiçosa. O silêncio de Deus prova falta de amor, Douglas? Não. Isso já foi falado sobre a gente aqui em relação a... É muito amor. Justamente. É um pai educando o filho. Justamente. Mostrando pra ele, né? Não vou falar, você tá errado, vou ficar quieto. É. Pensa aí no que você fez. Muitas vezes é a prova de amor, Sim. Não é isso? Você já fez isso com a sua filha, botou ela trancada no quarto, fica aí trancada. Isso. No quarto. E você não vai falar com ela, vai deixar ela lá passar castigo. Das 6 até as 10 da noite. Isso. A cabecinha dela vai estar como? Isso aí. Ao mesmo tempo que ela vai começar a ficar com raiva do senhor, daqui a pouco ela vai começar a lembrar as coisas que ela fez de errado. Daí começa a pôr e o coraçãozinho vai amolecendo. E aí ela vem e pede o quê? Perdão, desculpa, isso aí. E volta para os Olha só, lá em Hebreus 12, é perfeitamente o que você está dizendo. Lá em Hebreus 12, 6, diz assim, o Senhor corrige a quem ama. Então, mesmo o silêncio de Deus é Deus corrigindo a quem Ele ama. Não é isso? Deus ama a quem Ele ama. Lá em Apocalipse 3,19 diz assim, eu repreendo e disciplino. É um pai. É um pai.
E temos o exemplo, talvez um dos maiores, de exemplo de amor, mesmo no silêncio de Deus, é um exemplo de amor com o próprio Filho de Jesus Cristo. Agora, não mais no Getsemane, mas preso na cruz. Quando diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o silêncio de Deus aí, Douglas. Mais uma vez com o próprio Filho. Na cruz, houve silêncio. Mas era o momento de maior amor da história. Justamente, naquele momento de silêncio na cruz, era o momento de maior amor da história de Deus para com o ser humano. Jesus, em João 11, capítulo 11, versículos 5 e 6, vai dizer: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mesmo ouvindo o acontecido, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. É o amor de Deus, para mostrar que a morte não era nada para ele. Então, é aquilo que nós já viemos falando o tempo todo. É a forma de Deus agir. E olha só, e nós como os crentes, como podemos discernir entre prova, processo e consequência? Olha só, aqui nós precisamos de maturidade, porque muita gente confunde tudo. A prova é um teste de fé. Eu creio que todos passam por prova. Por prova. Seja é um teste de ímpio, fé. Sim. Ou não. Ou justo, porque o justo vai mostrar a sua fé. Justamente. E o ímpio é a chance de voltar para também. Olha só, uma prova é um teste de fé. O processo é a formação do caráter cristão, é o processo. A consequência é o resultado de escolhas, não é isso? Justamente. E então, nós podemos ver lá em Tiago 1, vamos lá ver, que diz em Tiago, aqui é ao vivo mesmo, irmão, a gente abre a Bíblia ao vivo, aqui a gente procura, Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, olha só o que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, olha só, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Está vendo? Olha só, a prova da vossa fé tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. É Deus provando a nossa fé, sabendo que a prova da fé produz paciência, justamente é a espera, a paciência pela espera. O processo também, que nós devemos discernir entre prova, processo e consequência. O processo está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência, olha o processo, Douglas, da caminhada cristã. O crente sendo formado, sendo estruturado, olha só. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o processo que devemos passar para a formação do bom cristão. Eu coloquei aqui que a prova que Deus permite para testar a sua fé. Isso. Um exemplo, mais ou menos o que o senhor está falando, um exemplo Jó. Sim. Um sofrimento sem ter pecado específico. Olha só, Jó, né? consequência. Para mostrar ali, provou ele. Com certeza, melhor dizendo. O processo Deus trabalha para te preparar. Isso, o crente sendo formado. Sim, olha exemplo, José. Sim. Foi vendido, preso, mas estava sendo formado
que ele fez? Salvou a nação. Com certeza. A consequência, resultado de escolhas erradas, exemplo conhecidíssimo de todo mundo, Davi. Pecado com Betseba trouxe consequências. Em Samuel 2:12 vai dizer, 2 Samuel 12 vai dizer que, deixa eu só ver aqui corretamente para não falar errado. É isso mesmo. Que em 2 Samuel 12:10 vai dizer: de agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si mulher de Urias. Aí. Quer dizer, dali em diante a família de Davi também teve que enfrentar uma luta com os próprios filhos. Sim, não é isso a consequência? Fugir várias vezes. Olha só, então nós entendemos que muitas vezes o silêncio de Deus é Deus provando a nossa fé. Não é isso, auxiliar Douglas? É Deus vendo a nossa formação, é o processo de formação, de estrutura do crente, de crescimento do crente, ou também a consequência de nossas escolhas. Quem nunca está passando ou está enfrentando problemas por causa de escolhas? Não é isso? Olha só em que diz, lá em Gálatas 6:7, diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem jeito, é as consequências. Não adianta plantar rosa com espinho e querer ganhar uma abobrinha. Justamente. Não vai dar. Esses silêncios de Deus nessa etapa é a correção do pai para com o filho. Olha só. Por isso que nós precisamos discernir e entender o processo que muitas vezes nós estamos passando. O silêncio de Deus para mim, para a tua vida, para o auxiliar Douglas, é um teste de fé? É um processo de formação, de estrutura de crente? Nem todo sofrimento é um ataque. Pois é. Às vezes é uma colheita, é um treinamento para a sua vida. Isso, justamente. Olha só, quem não discerne vira vítima de tudo, até do que plantou. Douglas, existe um propósito no não e no espera de Deus? Sim. Sim? Sim. Nós já até falamos sobre isso. Muitas vezes o não é para te proibir, para te prevenir de acontecer alguma coisa. Deus nem sempre está falando não porque Ele não quer nada para você, porque Ele é ruim. Não vá, Fábio. Não vá. Não faça. Vai ter uma consequência. E o espera também. Fica calmo, a sua bênção vai chegar. Espera, confia, aguarda, cresça. Isso. Né? Tem até o ditado que diz assim que nós crentes somos que nem clara de ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. E é mais ou menos isso. Então, na espera é que você cresce. É isso aí. Né? Então, essas duas diferenças. A gente vê lá muito em Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo. O tempo e um propósito, não é isso? Sim. O não protege, não é isso? Olha só, nós que somos pais, mães, né? Que estão nos assistindo. Quando a gente fala o não para um filho, não é falta de amor. É falta de amor, Douglas? Não, claro. Muitas vezes é o cuidado, não é isso? É o protege. É o excesso até de amor. Isso, é o processo, é o excesso de amor, é o proteger. É aquele pai que parece que é uma coruja, né? Não é isso? Galinhona, assim, fica protegendo. Quantas vezes ali o filho da gente pede alguma coisa, ou para ir num lugar, ou quer ter alguma coisa, e a gente vê que aquilo não é bom, nós falamos o quê? Não. O não é o quê? A proteção. Espera um pouco, deixa crescer um pouco. Você fala muitas vezes até assim, espera. Isso. Você ainda está pequeno. Pois é, justamente. E o espera é justamente o prepara. Justamente. Aquilo que muitas vezes um filho fala, pai, me dá essa caneca. Não. O pai entende que essa caneca não é um momento bom para o filho ter. Não é isso? E aquela espera. Isso. E aquela espera que o filho amadurecer, crescer, se estruturar, é justamente o momento certo que ele vai receber a caneca. Vai chegar o dia que vai falar, toma. Tá vendo? Então, o não protege e o espera prepara, amadurece, justamente. Olha só, você quer chegar rápido? Deus quer que você chegue pronto. Justamente. Não é isso? O problema não é Deus demorar, é você não suportar o
processo. Douglas, vamos já partir para a nossa conclusão? Sim. E, enfim. Tá só nós dois, parece que tá rápido. Mas tá gostoso. Tá gostoso, tá bom, bate-papo bom. Ficaria mais... Justamente, né? Olha só. Então a gente descobriu nessa noite, neste podcast, que o silêncio de Deus é uma forma de Deus trabalhar. Justamente. É uma forma de Deus agir, não é isso? O silêncio nos prepara, o silêncio nos molda, o silêncio nos protege. O silêncio muitas vezes é a consequência daquilo que nós não estamos no caminho correto. Preparado. Então, se você está passando por o silêncio de Deus, você não está ouvindo resposta de Deus, faça uma autoanálise da tua vida. O que está acontecendo de errado? Por que Deus está em silêncio contigo? Por que Deus não te responde? Você precisa ainda amadurecer, você precisa se estruturar mais, chegar mais aos pés do Senhor, ou algo que você fez não está alinhado com os propósitos de Deus, e Deus está esperando você voltar aos caminhos, para aí sim Ele começar, melhor dizendo, aí sim você começar a ouvir a voz de Deus. É aquilo que nós falamos no começo, né? Você manda e ele recebe, ele te manda e você recebe. A partir do momento que você parou de mandar, começou a desviar, ele também não vai ficar mandando você, mandar à toa uma mensagem, alguma coisa, não. Douglas, nesse momento eu já abro oportunidade para você para concluir. Fala o que você sente no coração, deixa uma palavra, ou um testemunho, ou uma história que você ouviu falar. Não, vou descrever aqui que o silêncio de Deus não é vazio. Não é vazio. Olha aqui. É cheio de propósito. Meu Deus. Quando Deus não fala, Ele está trabalhando. Quando Ele não responde, Ele está te alinhando. Isso. Quando Ele demora, Ele está te preparando para algo maior. Meu Deus. Então, se você está passando por algo assim parecido, tenha fé, continua firme na caminhada, joelhinho no chão, ora, mas continua firme no Senhor. É que verdade. A resposta vai vir. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, como o Douglas disse, o silêncio de Deus não é vazio. É o território de maturidade. Se você só confia quando Deus fala, só obedece quando Deus entende, melhor de Deus, e só permanece quando sente, então sua fé ainda está baseada em emoções e não em convicção. Fé bíblica é continuar firme mesmo quando Deus parece calado. Querido irmão, Deus está em silêncio. Parece que as coisas na tua vida não se encaixam, não acontecem. Algo precisa ser ajustado. Algo precisa ser alinhado. Ou você ainda precisa ganhar mais estrutura como crente, como cristão. Se Deus se calou, continue a buscar. Não é isso, auxiliar Douglas? Continue buscando. Não desista, não para. Deus está vendo tudo, porque Ele sabe ver tudo. Deus está no processo. Porém, naquele momento, Ele está analisando a tua vida. Ele está esperando uma atitude tua, para aí sim você voltar a ouvir a voz do Senhor. Amém? Olha só, Douglas, auxiliar Douglas, muito obrigado nesta noite, mais uma vez pela tua companhia, pelas tuas sabedorias na tua palavra. Peço para você, meu amado irmão, que você compartilhe este vídeo, que possa alcançar mais corações de irmãos por aí que estão desesperados, auxiliar Douglas, através, ou melhor dizendo, por causa do silêncio de Deus. Então, compartilhe, transmita, envie para um irmão, para um amigo que necessita ser ensinado, ser instruído
nesses momentos em que Deus se cala. Auxiliar Douglas, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e eu vou deixar mais uma palavrinha aqui, que é assim, quando você era criança, você comprou uma bexiga, você não enchia ela de primeira. O que você fazia primeiro? Você esticava. Boa, é verdade. Não é? Então, muitas vezes, o silêncio de Deus é te esticando. Olha, para depois se encher. Para te encher. Glória. Porque se ele te encher Deus. sem você estar preparado, o que vai acontecer? É verdade. Pum! Acabou. Então, Deus está te esticando. Muitas vezes esse esticamento vai doer. Vai demorar. Mas você está passando pelo processo e você vai chegar lá. E quando ele te encher, você vai ser um atrativo de bênçãos para muitos. Glória a Deus, amém. Obrigado, auxiliar Douglas. Irmãos, convido você, que não faz parte do Ministério Petra, a vir conhecer a nossa igreja, participar dos nossos cultos. Temos a escola de teologia básica em toda segunda-feira, às 19 horas e 15 minutos, melhor dizendo, gratuito, é de graça. Traga o teu caderninho, vem aprender conosco. Temos na quarta-feira o nosso culto de ensino às 19h30, você é o nosso convidado. Aqui é Bíblia, aqui não é Douglas, aqui é Bíblia, é ensino, é não Bíblia. É aquelas historinhas que não. Você vai aprender. Isso, justamente. Mesmo. E convido você também no culto de domingo, às 18h30, a partir das 18 horas, a gente fazer um grande culto bonito e para que o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado e exaltado no nosso meio. Venha fazer parte do Ministério Petra. É isso? É isso aí. Isso aí. E onde nós estamos localizados, Fabinho? Avenida 7 de Setembro, 2325, Jardim das Oliveiras, perto do estádio municipal. Isso. Amém? Amém. Obrigado, auxiliar Douglas. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor Jesus não voltar neste meio. Amém. Ministério Petra, edificando vida sobre o fundamento inabalável. Deus te abençoe.